Hoje nós contamos com a presença do Fabrício, que está operando uma das câmeras aqui. Seja bem-vindo, Fabrício. Deus possa estar abençoando cristianos, onde eles estiverem, juntamente com o Fabiano, o diretor da TV Sudeste. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias, você que está em casa também poderá fazê-lo, ou mais tarde, se preferir, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículos 16 até o 26. Diz assim a palavra de Deus: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E graças a Deus por isso, por aquilo que a gente pensa ser impossível, para Deus é possível. Interessante que esse texto ele começa com uma pergunta, que é uma pergunta que eu faço e você faz. Aquele jovem, ele pergunta para Jesus o seguinte: o que eu tenho de fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus fala o seguinte: por que você pergunta sobre o que é bom? Se bom é só um, que é Deus. E a gente observa pelo menos 3 coisas aqui nesse texto. Primeira coisa, nós não temos nada de bom para fazermos para herdar a vida eterna. Nada que eu faça vai me fazer herdar a vida eterna. Eu posso fazer caridade, eu posso ajudar as pessoas, eu posso doar, eu posso orar, mas se eu não entregar minha vida a Jesus, a palavra de Deus diz que isso nada adianta. Então, de nós mesmos, nós não temos nada de bom, porque o próprio Senhor Jesus disse que bom é só um, que é Deus. E o próprio Deus, que é bom, fez o que era bom. O que? Enviou o seu Filho Jesus para salvar a mim e a você, mesmo do jeito que nós somos. Só existe um que é bom, que é Deus. E tudo que era possível de bom para ser feito, Ele já fez na cruz do Calvário. Às vezes a gente tem essa mania de querer ajudar a Deus no processo de salvação. E a gente não pode ajudar. Porque Deus não precisa. Porque Ele já fez o sacrifício, Ele já entregou a sua vida por cada um de nós. Então a resposta de Jesus, primeiramente, foi isso: olha, você não precisa fazer nada, porque você não pode fazer nada. Porque Deus já fez tudo, porque o único bom é Ele. É isso que o texto diz. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, e que eu queria que você também refletisse: religiosidade não é suficiente. Ser religioso não é suficiente para você ter a vida eterna. Sabe a pergunta que todos nós fazemos? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E às vezes, tentando responder essa pergunta, que é uma pergunta que já vem durante os séculos e que já foi respondida por Jesus, a gente acha que a religião pode fazer isso por nós. A gente acha que ser religioso pode nos levar aos céus.
Interessante que Jesus responde àquele jovem, quando ele faz aquela pergunta, respondendo sobre a lei, usando a lei como resposta. Os mandamentos do Antigo Testamento como resposta. Ele falou para aquele jovem, olha, você não mata, você não rouba, você não adultera, você não dá falso testemunho, você honra teu pai e tua mãe. Só que Jesus sabia o que passava no coração daquele jovem. E aquele jovem, assim, todo empolgado, talvez, tenha dito assim, mas isso tudo eu já tenho feito. Como muitos de nós, às vezes, respondemos. Se é para fazer uma lista de coisas que eu tenho que cumprir, eu já estou cumprindo, então estou bem na fita. Só que Jesus falou assim, mas te falta uma coisa. Aí ele parou e falou assim, o quê? Eu já estou cumprindo tudo isso. Ele falou, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e depois você me segue. Aí diz o texto sagrado que ele ficou triste. Interessante, ele ficou triste porque era rico, né? Ele ficou triste porque era rico e ele tinha que optar entre a riqueza e Jesus. Jesus conhecia o coração daquele jovem como ele conhece o meu e o seu coração. E às vezes nós colocamos a religiosidade, a riqueza, os nossos relacionamentos como um empecilho para que Deus haja em nossa vida. Quando Jesus, ele cita o Antigo Testamento, os mandamentos que aquele jovem deveria cumprir, ele estava querendo mostrar àquele jovem o que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, que a questão dos mandamentos lá no Antigo Testamento, é que se você deixar de cumprir um só mandamento, é a mesma coisa que você deixasse de cumprir todos. Ou seja, se aquele jovem estava cumprindo alguns daquela relação de leis, daquela relação de mandamentos, ele não estava conseguindo cumprir um deles, que era o primeiro. Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 2 e 3, diz o seguinte, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Talvez a riqueza daquele rapaz tivesse se tornado o Deus dele. Talvez a riqueza tenha se tornado o seu Deus. Talvez o namoro tenha se tornado o seu Deus. Talvez o poder tenha se tornado o seu Deus. E vai ter um momento, e esse momento talvez seja agora, que você vai ter que decidir entre um dos deuses e o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 3, Deus fala claramente, eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses além de mim. Bem claro. Você pode estar adorando várias coisas, mesmo sem saber. E a gente pode tentar argumentar com Deus, do mesmo jeito que aquele jovem falou o seguinte, eu já tenho cumprido vários mandamentos, então estou bem. E Jesus falou, não está bem não. Você transformou suas riquezas em um Deus. Porque senão, você ficaria alegre, daria tudo e me seguiria. E tem muita gente não seguindo a Deus, porque não quer abrir mão dos seus deuses, seja eles quais forem. E a gente tenta argumentar com Deus dizendo o seguinte, eu não roubo, eu não mato, eu não minto. E faz muito bem. Você está cumprindo a lei. Isso é uma coisa que se espera de um bom cidadão, né, José? Eu não mato, eu não roubo, eu não minto. Um cidadão de bem faz essas coisas, mas não é o suficiente para te levar para o céu. Mas você também pode estar dizendo o seguinte, eu não bebo e eu não fumo. Isso é ótimo para a sua saúde, mas não é o suficiente para te levar para o céu. Mas você também pode argumentar o seguinte, meus pais sempre foram religiosos e eu frequento a igreja toda a semana, ou todas as semanas. Mas isso também não é o suficiente para te levar aos céus. Por quê?
Porque nada de bom que nós fizermos ou viermos a fazer será o suficientemente bom para o único que é bom, que é Deus. Eu não sei se você tem outros deuses. Eu sei que um dia eu precisei decidir entre os deuses que o mundo oferecia e o Deus Todo-Poderoso. E eu escolhi seguir a Jesus Cristo, porque Ele me escolheu primeiro, porque Ele me buscou primeiro. O que é que você vai fazer? O que é que a gente vai fazer diante da resposta de Jesus? A gente vai obedecer ou a gente vai tentar argumentar